Boa noite. No programa desta quinta-feira, conversamos com Raquel Lemos, pré-candidata à Prefeitura de Alto do Rodrigues pelo PP. E ainda audiência pública na Câmara, debate e prestação de contas da saúde municipal. O cenário político já está no ar. Participe do programa através do nosso Instagram, @CenárioPolíticoTCM, ou pelo WhatsApp, o 988028941. Manda sua pergunta, manda sua interação, que a gente dá sequência ao programa Cenário Político, conversando sobre eleições municipais. Essa fase de pré-campanha, no qual os municípios já estão articulando esses nomes aí que serão os possíveis candidatos ao executivo das cidades, das prefeituras aqui de Mossoró e também da região. A gente já trouxe Apodi, trouxe outros municípios também, e ao longo do programa Cenário Político, nessa fase de pré-campanha, vamos debater política municipal, essas articulações e formações visando o pleito deste ano. Olha, a Câmara Municipal de Mossoró sediou hoje uma audiência pública de prestação de contas dos 4 primeiros meses do ano na saúde. A prestação de contas é exigida por lei, em nome da transparência com a coisa pública. No momento, os vereadores ouviram a exposição dos dados do relatório da saúde, por parte de Richardson Grangeiro, diretor executivo de Planejamento em Saúde, e o Washington Filho, controlador-geral do município. A gente apresentou todos os dados epidemiológicos do município, né? Quais são os serviços que a gente vem desenvolvendo. Também fizemos a prestação de contas dos recursos financeiros que foram investidos, tanto a nível municipal como recursos federais, né? Então, hoje a gente fez uma apresentação desses primeiros 4 meses do ano, né? Apontando, de fato, quais foram, né, as ações envolvidas e quais recursos foram investidos. A secretária de Saúde, Morgana Dantas, não compareceu à prestação de contas e teve sua ausência justificada. A secretária de Saúde, nesse exato momento, está em Natal, né, dentro de um processo de pactuação com todos os secretários de Estado do Rio Grande do Norte, do programa chamado Saúde Digital, onde vai ser, a partir dos próximos meses, ofertado serviço de telemedicina, teleconsultoria, né, nas unidades básicas de saúde e também nos serviços de atendimentos em gerais. Então, para poder, de fato, esse serviço acontecer, hoje foi convocado todos os secretários, porque como envolve pactuação financeira, ela não teria como enviar um representante para poder participar dessa atividade. Então, por isso que ela não esteve hoje presente aqui na prestação de contas. Na sessão presidida pelo vereador Aéreo Araújo, os dados foram apresentados e alguns vereadores presentes utilizaram da fala. Mas ao final da sessão, um popular, usando uma peruca de palhaço, entrou no plenário e começou a falar fora da tribuna, discutindo brevemente com o presidente da sessão. Gostamos da UBS do Sumaré, onde o João Marcelo toma de conta e diz que faz as coisas lá. O rapaz lá, o presidente da cooperativa, aí o despacho postou que o médico chegou para trabalhar às 3 da tarde. O que aconteceu? Colocaram a disciplina para fora. Falei com a secretária de Segurança de Saúde, doutora Morgana, ela disse: não tenho conhecimento de perseguição em o meu mandato. Se existe, estou sem saber. E por que tem tanta perseguição? Empresa fantasma não temos muita. Por que a Justa tem um contrato dentro de Mossoró e quem paga as contas do funcionário é a Releito? Quem é essa Releito? Por favor, vamos ter ordem aqui no Recife, porque essa é uma audiência pública, o senhor... Sim, mas aí não é assim não, meu filho. Vou botar um... Não, o senhor chegou atrasado, isso aqui tem horário, isso aqui não é mercado, não. A audiência pública de prestação de contas do quadrimestre de 2024 na saúde de Mossoró foi protagonizada por alguns momentos, inclusive em que a situação e a oposição debateram sobre algumas questões na Câmara. Falamos com os vereadores Genilson Alves, líder da bancada, e Omar Nogueira, o único participante da oposição nessa sessão sobre o assunto. Para vocês terem uma ideia, nós temos a fila de cirurgias de catarata, de cirurgias, são patologias reversíveis, praticamente sem fila. Nós temos hoje médico psiquiatra tanto para adulto quanto para criança, que antes não existia. Hoje nós temos médicos em todas as UBSs, nós temos médico, antes que outras gestões também não tinham. Então, quando nós fazemos esse
comparativo, a gente vê os avanços por parte de uma gestão totalmente compromissada em fazer o melhor para o povo da nossa cidade. Vocês terem uma ideia, colonoscopia. Hoje tem 4 prestadores ofertando esses exames para o município. Endoscopia, da mesma forma. Então, hoje, existe um avanço significativo na saúde do município de Mossoró, dando uma condição mais digna ao nosso povo. Conheço várias mães que há 7 meses tentam passar por um neuropediatra e não consegue, porque o município de Mossoró falta o neuropediatra. E aqui também eu falei a respeito do tomógrafo do PAN, onde esse tomógrafo, onde o prefeito foi lá, fez o maior showmício e não está em funcionamento 100%, porque faltava contratar uma empresa para dar o laudo. E o povo sofrendo aí, faltando medicação, falta médico, falta tudo nesse governo. É um governo que está trabalhando só nas redes sociais. E o povo de Mossoró é quem está sofrendo. Tá aí as informações da audiência pública realizada na Câmara Municipal de Mossoró para debater as contas da saúde do município. Uma audiência que faz parte da rotina. A cada quadrimestre, os vereadores debatem, a Prefeitura apresenta os dados da saúde, os investimentos nos setores da saúde, e os vereadores de oposição e situação debatem como é que estão sendo aplicados esses recursos aqui na Câmara Municipal de Mossoró. Agora a gente vai trazer informações lá de Alto do Rodrigues, porque temos aqui no estúdio a pré-candidata Raquel Lemos. Ela é pré-candidata pelo município de Alto do Rodrigues, pelo PP, e vai conversar com a gente sobre essa construção aí de uma alternativa para o município de Alto do Rodrigues. Boa noite, doutora Raquel. Seja bem-vinda ao programa Cenário Político, seja bem-vinda a Mossoró. Primeiro, eu gosto de fazer essa pergunta a todos os convidados que estão trazendo o seu nome como pré-candidatos à prefeitura. Quem é doutora Raquel Lemos? Quem é Raquel Lemos que se coloca como pré-candidata à prefeitura do município de Alto do Rodrigues? Boa noite, Natália. Boa noite a todos. Agradeço muito, Natália, pelo convite de estar aqui presente hoje e poder falar um pouco, sobre a minha pessoa, sobre a história política de Alto do Rodrigues. Quem é a doutora Raquel? Doutora Raquel é uma jovem, é uma mulher, médica, esposa, mãe, que estamos entrando como pré-candidata à prefeita de Alto do Rodrigues, pelo Partido Progressista, pelo chamado popular. Estou aqui hoje pelo chamado popular, do qual estou até aqui. Graças a Deus eu tenho a oportunidade como médica, de poder ouvir, cuidar das pessoas, e eu levo isso como uma missão. Essa confiança que as pessoas têm de acreditar em mim. Como cidadã, e por gostar da minha cidade, de Alto do Rodrigues, pela minha família do qual eu tenho, eu estou disposta, sim, a enfrentar esse desafio em poder cuidar além da medicina. No Rio Grande do Norte, o Tribunal Regional do Trabalho vai realizar mais um leilão de bens penhorados. A repórter Manuela de Souza tem os detalhes. Serão leiloados 131 bens penhorados pelas varas do trabalho de Natal, Mossoró, Macau, Currais Novos, Ceará Mirim e Goianinha para pagamento de dívidas trabalhistas. Entre os bens que vão a leilão se destacam um restaurante em Tibau do Sul, uma fazenda de 182 hectares em Ceará Mirim, uma outra fazenda com 30 hectares no distrito de Serrinha, em São Gonçalo do Amarante também uma fazenda e na região metropolitana de Natal mais uma unidade. Também serão leiloados uma casa em Areia Branca, um terreno de 1.000 metros quadrados, os equipamentos das associações de proteção e assistência à maternidade e infância de São Miguel e de Patu, no Alto Oeste do estado, e um veículo Chevrolet Corvette 2014, entre outros veículos. O leilão vai acontecer nesta sexta-feira. O pregão será híbrido, com lances presenciais e telepresenciais, sendo necessário realizar o cadastro no site www.fidelisleilões.com.br. Olha, o deputado federal Robson Faria vai deixar o Partido Liberal
Em nota, o parlamentar afirmou que a desfiliação acontece de forma consensual e amigável. Ele disse ainda que todas as tratativas foram feitas com o presidente nacional, o Valdemar da Costa Neto, e com o presidente estadual da legenda, o senador licenciado Rogério Marinho. Em entrevista à imprensa de Natal, Marinho disse que a saída de Robson do PL se deve ao fato de o deputado estar alinhado com o governo Lula e votando favorável às pautas de interesse do Palácio do Planalto. Robson afirmou que o voto dele na Câmara nunca teve e nem terá conotação partidária, estando aliado ao que ele acredita e defende. Robson deverá se filiar ao Republicanos, informação ainda não confirmada oficialmente. Inclusive, conversamos com a assessoria de Robson Faria, que ainda não confirma saída do parlamentar ao Republicanos. Agora a gente volta à nossa conversa com Raquel Lemos, pré-candidata à prefeitura do município de Alto do Rodrigues. Raquel, a gente falou agora há pouco sobre mudanças de partido, inclusive o deputado Robson Faria, que sai aí do PL e provavelmente desembarca lá no Republicanos. Você estava no PSDB e foi para o PP. Por quê dessa saída, dessa mudança partidária? Natália, eu fui convidada pelo atual prefeito, né, em fazer parte, em ser filiada ao PSDB, mas infelizmente, né, houve algumas situações, né, que levaram a minha retirada do PSDB. Fiquei até sem partido, né, por algum tempo, mas analisamos alguns partidos, recebi alguns convites de alguns partidos e, diante do cenário, né, eu percebi que o PP, pela experiência de João Maia, pela história de João Maia, que hoje ele é um grande professor na política, eu decidi se filiar ao PP. E, graças a Deus, ao nosso apoio, a nossa aliança com o PP, com o deputado João Maia, do qual ele está abraçando firmemente essa jornada da pré-candidatura. Estamos aqui, né, na luta, podendo ter essa oportunidade de mostrar às pessoas o grande potencial que o Alto do Rodrigues tem. E a senhora mencionou que é médica por formação, tem família, casada também. O que é que lhe levou a ir para a política, pensar em política partidária e, sobretudo, se candidatar a uma prefeitura? É a primeira vez que a senhora tenta uma candidatura que se coloca à disposição aí a um cargo eletivo? É sim, Natália. Inclusive, sempre gostei de política, né? Não tenho família na política, mas eu sempre tive essa participação na política de forma indireta, né? Nunca tive essa participação diretamente. Mas, Natália, eu sempre falo que tudo tem a primeira vez. Então, estou aqui, né, à disposição para a gente poder enfrentar esse grande desafio. Uma coisa que eu sempre falo, não sou política, né, sou médica, mas eu tenho sim um desejo de ver a minha cidade, que é o Alto do Rodrigues, poder crescer, poder desenvolver. E eu vejo esse potencial na minha cidade. Então, por isso que a gente está aqui, né, como pré-candidata, a poder enfrentar. Uma coisa que eu falo, Natália, que por mais que eu seja jovem, né, por mais que seja a primeira vez, mas juventude não é sinônimo de imaturidade. Pelo contrário, isso é o que me qualifica, é isso que me define, é isso que me dá gás, garra, força de vontade para poder fazer diferente. Porque, Natália, e para as pessoas que estão me ouvindo, a juventude na política está dando show de administração. Eu tiro como, por exemplo, Natália, o atual prefeito aqui de Mossoró, o prefeito também do Pernambuco, né, João Bosco, que eles estão dando show de administração, mostrando que a juventude, né, consegue sim poder fazer diferença, mostrar que a juventude, né, sendo participativa na política, se torna que a juventude ele consegue ter um zelo pelo dinheiro público. A juventude ela consegue demonstrar que existe sim políticas públicas para o desenvolvimento das cidades. E a senhora mencionou em relação à juventude, e aí falando em termos de uma candidatura que se contrapõe, uma pré-candidatura que se contrapõe à da senhora, temos aí o ex-prefeito Abelardo,
que deve se candidatar, está aí nessa fase de pré-campanha, se colocando à disposição pela União Brasil, inclusive que pode vir a disputar aí mais uma vez um mandato à frente da Prefeitura de Alto do Rodrigues e já foi prefeito 6 vezes do município de Alto do Rodrigues. Então, a gente tem aí 2 candidatos com perfis bem diferentes, 2 pré-candidatos, na verdade, com perfis bem diferentes. Como é que a senhora vê isso? Essa junção de uma experiência que já passou por alguns mandatos à frente da Prefeitura de Alto do Rodrigues e a senhora se colocando pela primeira vez como pré-candidata e colocando o seu nome à disposição do PP. O que eu vejo é que o novo é que se faz a diferença. Para poder fazer, é preciso mudar, é preciso renovar. E o desejo que eu tenho dentro do Alto do Rodrigues é ver a cidade crescendo, desenvolvendo, ter emprego, poder fazer algo mais. Uma coisa que eu sempre falo, Natália, que saúde e educação é uma prioridade, é um dever de que todo político tem que ter. Que isso não deveria nem ser colocado diante de um plano de governo, porque isso aí é lei, né? O que tem que se fazer é novo, é trazer algo a mais para a cidade. Uma coisa que eu sempre falo, que o Alto do Rodrigues ele deveria ter um grande avanço na tecnologia, que deveria já ter fábrica, indústria para melhorar a empregabilidade. Inclusive, Natália, eu estive agora recentemente em Messias Tagino, na cidade da minha querida amiga, que é prefeita Shirley Tagino, onde lá tem um galpão da fábrica da Guararapes que emprega em torno de centenas de pessoas, carteira assinada, com todos os seus direitos trabalhistas. E mostrar, né, que em uma pequena cidade, como você compara o termo populacional do Alto do Rodrigues, né, é quase equivalente, até um pouco assim menor, que mostra que é possível, sim, trazer indústrias para dentro da cidade, que justamente cidades pequenas estão tendo mais atrações, está sendo mais atrativo trazer essas indústrias para fornecer o desenvolvimento, né? Uma relação amigável entre empresa e município. Então, eu acredito que realmente é uma pré-candidatura os extremos, mas a gente está assim, mostrando em cada casa, conversando com as pessoas, ouvindo, que as pessoas têm esse desejo de renovação, esse sentimento de mudança, que realmente é preciso mudar, que é preciso realmente dar uma oportunidade ao novo, para que se realmente possa mostrar um bom trabalho. Inclusive, a gente deixa o espaço aqui para os demais pré-candidatos ao município de Alto do Rodrigues também poderem vir aqui aos programas Cenário Político e apresentarem essa plataforma de pré-campanha, nessa fase ainda de articulações visando as eleições do ano de 2024. E aí a gente tem muita informação também sobre essas eleições, porque nessa fase de pré-candidatura é uma fase ainda de organização, de formação de nominatas, de discussão também de quem vai ser, de fato, o pré-candidato, quem está na cabeça de chapa, quem vai ser o pré-candidato a vice. Então, são discussões que acontecem nessa fase de pré-campanha até que se aconteça a convenção e se defina quem, de fato, será o candidato e o candidato a vice. Olha, as obras de recuperação da RN 015 chegaram ao retorno que liga a rodovia BR-304. O tráfego da via está funcionando na modalidade pare e siga. As obras para recuperar a RN 015, que liga o município de Mossoró a Baraúna, começaram em maio deste ano. Com o avanço do trabalho, as equipes chegaram ao trecho do entorno que liga a RN à BR-304. No local, o tráfego está funcionando na modalidade pare e siga. De acordo com o governo do estado, as equipes chegaram em um dos trechos mais críticos da rodovia. Isso porque essa região está situada em uma área de lagoa e a umidade do solo contribui para o aparecimento de buracos. Com as obras, o antigo asfalto será totalmente retirado para garantir uma maior durabilidade da estrada. A recuperação da via faz parte do lote 1 do Programa de Restauração de Rodovias Federais, que tem mais de 420 milhões de reais de investimento. Na RN 015, as obras compreendem 44 dos 210 quilômetros. Trechos da RN 117, que ligam Mossoró a Governador e Paulo dos Ferros a São Miguel, também estão sendo reformados. Tá aí o andamento dessas obras de recuperação da RN 015. Olha, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, informou nesta quinta-feira
que vai realizar mutirões carcerários para cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal, que descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal. Nesta quarta-feira, dia 26, o Supremo reconheceu a quantidade de 40 gramas para diferenciar usuários e traficantes e garantiu que usuários não podem ser presos. Durante o julgamento, o STF determinou que o Conselho estabeleça os parâmetros para o cumprimento da decisão, que passará a ser cumprida após o órgão ser notificado. O CNJ é chefiado pelo presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. No país, há pelo menos 6,3 mil processos que envolvem o porte de maconha. As ações estavam suspensas e aguardavam aí a decisão do STF sobre a descriminalização. Bom, a gente volta ao nosso debate aqui sobre Alto do Rodrigues, conversando com Raquel Lemos, ela que é pré-candidata ao município lá de Alto do Rodrigues e vai trazer para a gente mais sobre esse panorama de construção dessa pré-candidatura. Raquel, em relação a esse caminhar nessa fase de pré-campanha, como é que vem sendo feitas as articulações? Como é que estão as construções de nominatas lá no município? Natália, a gente já tem a nominata já pré-definida, tanto para a chapa majoritária, né, prefeito e vice-prefeito, e também para pré-candidato a vereadores. Inclusive, queria poder falar que a gente está com ação diferenciada, a gente está elaborando uma ideia onde o material já está sendo rodado, a gente vai poder trabalhar a partir da próxima semana, que é mostrar uma ação participativa. A gente quer ouvir, quer escutar as pessoas para ser participativo do nosso plano de governo. Agora, no período dessa pré-campanha, a gente vai, entregar panfletos e visitar cada casa para poder ouvir as pessoas, quais são os desafios, quais são as dificuldades, o que é que se precisa melhorar, quais são as ideias que podem as pessoas poder trazer para o nosso plano de governo e a gente, assim, tornar um plano de governo participativo. Porque as pessoas precisam entender que um plano de governo, para trazer uma melhoria, a gente tem que saber quais são as dificuldades que cada bairro tem, que cada comunidade tem. E, para isso, a gente precisa ouvir as pessoas. A gente vai fazer... Essa ideia vai ser colocada em prática a partir da próxima semana. Já estou colocando aqui, viu, Natália, em primeira mão, certo? Antes de ser publicado na nossa rede social. É uma ação que nunca houve dentro do nosso município. É uma ação diferenciada. Nunca houve uma participação em plano de governo dentro do nosso município. E mostrar que é possível, sim, fazer a diferença, que é preciso renovar. A senhora falou em algumas metas a serem definidas para o município, falou até do exemplo de Messias Targino com a industrialização. Então, quais são hoje, na sua avaliação, as principais demandas do município de Alto do Rodrigues? A senhora que é profissional da área da saúde, na saúde e em outros setores, quais são as necessidades mais urgentes que a senhora avalia hoje no município? Hoje eu vejo que o nosso maior desafio dentro do nosso município é empregabilidade. Porque empregabilidade e saúde a gente não consegue ir a canto nenhum. Então, um grande desafio hoje, que infelizmente a gente vem enfrentando dentro do nosso município atualmente, é o emprego. E mostrar que é possível, sim, ter uma segunda fonte de renda dentro do nosso município. O que eu desejo dentro do nosso Alto do Rodrigues é ver um Alto do Rodrigues próspero, é ver um Alto do Rodrigues em crescimento, continuando esse avanço. E, através disso, precisa, sim, capacitar os jovens, precisa dar oportunidade a esses jovens para entrar dentro do mercado de trabalho, como também ofertar, Como é que se faz isso? Eu vejo que é preciso trazer uma fábrica, uma indústria, para você ter uma geração de uma fonte de renda. A maior base econômica dentro do nosso município é através, que antigamente era a Petrobras, que hoje é 3R. Só que a gente vê, infelizmente, na realidade, um declínio nessa produção, que infelizmente isso já está impactando na economia do nosso município. Então, se não encontrar uma segunda fonte de renda, infelizmente, uma cidade que já foi considerada a quarta cidade mais rica, do RN, vai se tornar uma cidade fantasma. E a senhora falou um ponto interessante em relação a essa mudança com a privatização dos campos e a ocupação da 3R
desses campos. Como é que tem sido hoje em relação a essa situação hoje no município? A senhora avalia como é que ficou a economia local em função dessa substituição? Essa privatização, hoje, a gente percebe dentro do nosso município uma queda na produção, na extração do petróleo, que está impactando na queda dos royalties dentro do nosso município, consequentemente diminuindo a empregabilidade e impactando também no comércio local. A realidade é triste e isso só mostra que tem que se fazer uma segunda fonte, tem que se correr uma segunda fonte de renda. A senhora falou lá antes sobre formação de nominatas. Quais são os partidos que já se somaram ao seu projeto? Hoje estamos com o partido do PP, como também do Podemos, que é o partido do senador Stevenson, que tivemos até recentemente, agora esse sábado, num evento promovido pelo partido do Podemos, que tivemos curso de capacitação, aperfeiçoamento, mostrando que é possível trazer a juventude participativa na política. Alguns jovens na nossa cidade, do Alto do Rodrigues, puderam participar desse evento, que foi muito bom para abrir a mente e entender a importância da política na nossa cidade. Nessa fase de articulação com o Podemos, e aí temos aí um cenário em nível do Estado, temos o governo do Estado também traçando seus apoios, viabilizando pré-candidatos nessa fase também. Qual a avaliação que a senhora faz da gestão da governadora Fátima? É um pouco até complicado de se dizer, porque ela está enfrentando muitos desafios, infelizmente está muito a desejar, uma coisa que se poderia ter. Assim como eu falo do que o Alto do Rodrigues tem um grande potencial, o nosso estado também tem um grande potencial, como outros também estados do nosso Nordeste, mas infelizmente, às vezes por incompetência, falta de interesse por parte da gestão, a gente não vê esse crescimento. Conversamos aqui com a doutora Raquel Lemos, ela que é pré-candidata pelo município de Alto do Rodrigues pelo PP. Doutora Raquel, muito obrigada pela entrevista, pelo espaço aqui no cenário político. Boa sorte nessa caminhada. Quero também agradecer, viu, Natália, pelo convite de estar aqui presente hoje, a vocês que estão tendo essa oportunidade de poder nos assistir. E quero deixar aqui para as pessoas, para o povo de fé do Alto do Rodrigues, que deseja, que almeja um crescimento para o Alto, que continue, tendo esse pensamento, esse anseio, que se Deus quiser, logo, logo, terá mais novidades. Obrigada, doutora Raquel. E o cenário político desta quinta-feira fica por aqui. Agradeço a você pela audiência. Daqui a pouquinho tem a transmissão da TCM Junina, com muito mais música direto da Estação das Artes. Até amanhã.